Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 91 diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de estar em tua casa, Deus, para adorar e glorificar o teu nome. Reconhecemos, Senhor, que tu és o nosso abrigo, que tu és o nosso refúgio, o nosso consolo nas horas mais difíceis. Nós sabemos que tu tens o controle em tuas mãos. Nós entregamos este culto em tuas mãos, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha falar com a tua igreja nessa noite. Recebe o nosso louvor, recebe toda a nossa adoração. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nós podemos descansar à sombra do Altíssimo. Que nessa noite você possa entregar todo o teu louvor, toda a tua adoração, o teu coração diante do altar do Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Em ti, Jesus, há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar
onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Oh, és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, a igreja diz: tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Tu és tudo que eu preciso, Deus. Tudo que precisamos está em Ti, Jesus. Eu convido a igreja nesse momento a levantar um clamor em oração. Fecha os teus olhos. O inimigo tem tentado nos atingir nessa noite, mas o Senhor Jesus, Ele já venceu. Ele é vitorioso. Erga a tua voz, igreja, clame ao Senhor. Jesus, nós entregamos esse culto em Tuas mãos. Nós repreendemos, Senhor Jesus, toda tentativa do inimigo de parar a Tua igreja, Pai. Nós declaramos que Tu és vitorioso, Pai. Nós declaramos que Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não há outro que se compare a Ti, Jesus. E nessa noite nós queremos, Deus, entregar a Ti a nossa maior sincera adoração, Deus. Nós queremos colocar diante dos Teus pés, diante do Teu altar, os nossos corações contritos, Senhor Jesus. Ó Deus, lava-nos, Senhor, limpa, Deus, limpa os nossos corações. Limpa, Senhor Jesus, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor Jesus. E que o Teu nome seja glorificado e exaltado nessa noite, para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu te convido a declarar nessa noite essa verdade. Amém? Oh,
viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Vamos celebrar. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Meu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Vamos. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. A igreja vai declarar com palmas. Ele é. Tu és o Cristo. Sobre essa. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Outro igual não há, igual não há. Não há outro igual a ti, Jesus. Você pode declarar isso? Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Oh, 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 aleluia. Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, amém? Ele é o nosso Pai. Amém. Vamos declarar uma canção que é o Pai Nosso. Todos nós conhecemos a oração que o Senhor Jesus nos deixou como ensinamento. E que nessa noite nós possamos declarar essa canção, clamando ao Senhor. Que seja feita na terra, assim como é nos céus. Amém?
buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Vamos declarar mais uma vez. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Vamos levantar as nossas mãos e declarar: Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. O Senhor está acima de tudo, está acima de todos. Ele é o Rei do universo. Amém, igreja? E em breve, um dia Ele virá para nos buscar e estaremos juntos com Ele. Eu te convido a declarar essa canção, que Ele é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. A quem nós podemos temer, Ele está conosco. Amém, igreja? Eu te convido a ficar de pé nesse momento e juntos vamos declarar essa canção.
Vamos declarar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Vamos declarar mais uma vez. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Declara, igreja. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Ele virá, Ele vem, igreja. O Senhor em breve voltará. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do
eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Eu sempre reinará. Aleluia. Amém, amém, amém. A igreja pode se sentar. Oi. Boa noite, igreja, graça e paz. Estava lembrando, enquanto o louvor estava ministrando, estou lendo um livro. Eu estou lendo um livro que ele fala, tem uma partezinha que ele fala que, na Bíblia, fala que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Não é só a noiva. Para a noiva falar, vem, para a noiva estar com o coração cheio, desejando que Jesus volte, ela precisa estar sensível ao Espírito Santo. E nos últimos dias a igreja precisa estar sensível ao Espírito Santo. Fiquei lembrando, enquanto cantavam, né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Como é que está o nosso coração de igreja, de noiva de Cristo? Esperando que o nosso noivo volte. Está sensível ao Espírito Santo, com o desejo de que ele volte. Mas agora entrando no que eu vim fazer aqui, eu vim testemunhar um pouquinho daquilo que eu vivi e que eu tenho vivido com o Senhor há uns tempos atrás e também nos últimos dias. Eu estou com uma camisa do Nordestão, que o tema foi convívio. O Nordestão foi um congresso do Nordeste da CRU Campus. A CRU é um movimento de estudantes universitários cristãos, de cristãos universitários, na verdade, que não se encontra só aqui no Brasil, mas começou nos Estados Unidos, veio para cá. E eu, não sei se a igreja sabe, mas eu faço letras português na UFRN. E em nome de Jesus eu termino esse ano. Em nome de Jesus. E eu tenho participado desse movimento na UFRN, que nós temos o objetivo de... A gente fala assim, essa frase: nós somos uma comunidade acolhedora de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus. O nosso objetivo na UFRN e nas universidades que a gente se encontra, na UNP também, aqui em Natal, é levar o Evangelho a toda criatura, cumprir o ídolo do Senhor no lugar onde o Senhor nos colocou. E esse retiro foi um tempo da CRU Nordeste, Bahia, enfim. Várias pessoas estavam lá, vários estados do Nordeste estavam lá. E o objetivo era a gente voltar à perspectiva de convívio. Depois da pandemia, né, as universidades pararam durante a pandemia. E a gente está voltando agora com uma outra perspectiva, com novas pessoas que entraram na universidade durante a pandemia, no período online. E a gente está pensando como vai fazer, né, para retomar as nossas atividades no campus. E assim foi pensado. Esse retiro foi com o propósito disso, de nos trazer à memória qual é o nosso objetivo, qual é a nossa perspectiva em estar na universidade. A gente sempre fala que nós não somos universitários cristãos, nós somos cristãos universitários. A universidade é o nosso campo missionário, é o lugar onde o Senhor nos colocou com o propósito de trazer pessoas para Ele e não só sair com o diploma. O diploma é só um papel que a gente vai ter e que a gente vai utilizar também na nossa profissão, né? Utilizar a nossa profissão como campo missionário também. Eu trouxe um videozinho para mostrar um pouquinho como é que foi o Nordestão. Eu me conheço mais
o que me diz de mim, o que eu não reconheço sem você. Eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer. De eu entrar na universidade, né, coração na mão, assim, porque a universidade a gente sabe como é. Eu estudo no setor 2 ainda, quem sabe, sabe como é que é lá. Mas eu tenho a consciência de que a igreja estava em oração por mim, a igreja está em oração por mim. Investe na minha vida. E eu agradeço à igreja pelo investimento, pelo tempo. E queria falar também, eu trouxe o exemplo da CRU também, porque para alertar também a igreja de que o lugar que estamos é nosso campo missionário. Se você trabalha fora, se você trabalha na sua casa, se você tem filhos, se você... Enfim, aonde Deus te colocou é o teu campo missionário. Aquela frasezinha ali da fora, né? Você está entrando em um campo missionário. Você está entrando em um campo missionário quando você sai da igreja. Aonde você está, na sua segunda-feira, na sua terça-feira, é o seu campo missionário. O que você tem feito no seu campo missionário? Deus te colocou lá com um objetivo. Você tem cumprido esse ID do Senhor. Você tem sido obediente àquele que tem toda a autoridade e nos mandou ir fazer discípulos de todas as nações. A universidade ela está sendo povoada por cristãos, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque a quantidade de cristãos é imensa na universidade. Só que às vezes a gente fica meio quietinho lá e não descobre onde é que tem cristão. E a CRU é esse movimento que une cristãos na universidade. E quando a gente está junto, é muito mais fácil de se mover, é muito mais fácil de ter ousadia, de pensar com o mesmo propósito, de caminhar. E parece que o vídeo deu certo. Vou mostrar um pouquinho da CRU para vocês, da CRU Nordeste, da CRU Campus. Está sem música. Isso aí foi a nossa viagem, nossa ida. Aqui embaixo tem um menino de 13 anos, porque a CRU agora está começando a entrar nas escolas, ensino médio e ensino fundamental, com o objetivo de alcançar também estudantes secundaristas. Isso aí foi o momento de PG que a gente teve, tempo de comunhão, de compartilhar dos nossos aprendizados lá, compartilhar do nosso testemunho pessoal. Esse aqui é o pessoal que foi daqui do Nordeste. A gente no ônibus indo evangelizar. A gente foi evangelizar perto de 3 igrejas locais que tinham lá em João Pessoa. Foi aqui, lá em João Pessoa. Foi um grupo de 130, se não me engano, 130 estudantes universitários. Quem pregou foi o pastor Thomas Litz, coordenador da Juvep, em João Pessoa. O tema foi convívio e a frase foi: eu me conheço mais olhando para você.
que é uma música, a música tema foi essa, do Crombie, se não me engano. Isso aí foi todo mundo. Aqui no Nordeste, toda que foi. A gente aprendeu muito nesse tempo lá. A gente foi exortado que precisamos conviver e que o nosso futuro não está nas nossas mãos. Que mesmo que a gente tenha uma perspectiva de emprego, uma perspectiva de mestrado na universidade, uma perspectiva de família, de constituir família, o nosso futuro não está nas nossas mãos. A gente precisa estar sensível à vontade do Senhor, porque quando Ele nos chama, Ele nos capacita também. Desde antes, na verdade, de ir para o Nordestão, foi um tempo de aprendizado, porque foi a primeira vez que eu levantei sustento. Deus falou comigo, na verdade, me exortou, que todo missionário precisa aprender a se sustentar, a levantar sustento, a depender de outras pessoas. E aí foi um processo interessante, porque o retiro foi R$420, se não me engano, fora a passagem, que dava R$111. E aí, a forma de pagamento era variada, mas eu dividi em 2 parcelas. Foi muito interessante, porque na primeira parcela, eu tinha exatamente R$210 para pagar, que era exatamente o valor que eu precisava. E na segunda parcela eu tinha também R$210, que foi exatamente o valor que eu precisava. E depois ele enviou o dinheiro exato da passagem, não sobrou nada, não faltou nada também. Deus é bom. E eu pude ver, pude testemunhar, pude provar da bondade do Senhor sobre a minha vida. E eu queria só testemunhar um pouco para a igreja daquilo que eu tenho vivido, daquilo que o Senhor tem falado comigo, porque a igreja já sabe, né, que o Senhor tem colocado no meu coração o desejo de fazer missões, de ser missionária, talvez de tempo integral, não sei, mas eu tenho passado por um processo de aprendizado, de estar no fogo ali, sendo moldada em vários aspectos. E Deus, Ele trabalha por fé. O pastor Thomas Litz, ele pregou lá, ele deu a palavra, ele falou que quando nós estamos perto de pessoas, nós nos adaptamos a elas, nós nos moldamos a elas também, e elas se moldam a nós. A gente foi, o Nordestão tinha baiano, tinha cearense, todo mundo saiu de lá com um sotaque diferente. Você não saiu com um sotaque seu, você não voltou com o seu próprio sotaque. Estava todo mundo gravando um áudio super estranho. Ninguém reconhecia a voz de ninguém por causa do sotaque. Porque foram 4 dias de convívio intenso, dia e noite. E foi uma prova para a gente de que quando a gente convive com outras pessoas, a gente se molda a elas. E quando a gente convive com o Senhor, a gente também se molda a Ele. E Ele falou que não tem como a gente viver com o Senhor e não viver pela fé. É um esquema que ele viveu, Jesus viveu pela fé. E quando a gente vive de acordo com Ele, vive com Ele, a gente tem que ter essa experiência de fé. A nossa vida é pela fé. E eu pude provar isso e glorifico ao Senhor, porque pelas pessoas que Ele tem colocado na minha caminhada, porque foram através de pessoas, através de pessoas que Ele tem me ensinado, que Ele tem me direcionado. O pastor Thomas Litz foi uma dessas pessoas, mas os meus amigos da CRU também. A igreja tem sido um lugar de ser moldada desde criança. Mas eu glorifico a Deus pela igreja. Eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem falado comigo, tem trabalhado comigo. E também falo, não deixem de utilizar o lugar onde vocês estão como campo missionário. Não percam essa oportunidade, porque não tem ninguém lá que possa fazer isso. Eu não estou no lugar onde você está e você não está no lugar onde eu estou. Então, use o lugar onde você está para glorificar a Deus, para testemunhar da verdade do Evangelho, porque essas pessoas precisam ouvir do Senhor. Não tenha medo de falar do Senhor.
Não tenha medo, porque você vai estar aqui com experiências, você vai poder vir para aqui para frente com experiências e testemunhar de experiências de mudança de vida de pessoas. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. Irmãos, boa noite, graça e paz. Eu quero fazer duas observações, pedir para a Luana ficar aqui, porque a gente aqui não só tem Luana, mas falar um pouco daquilo que Luana falou. Essa igreja ela tem moldado crianças, adolescentes e jovens que hoje são enviados ao campo aonde eles estão hoje. A Luana não foi enviada pela igreja no sentido de nós como igreja, diretoria ou liderança, resolvemos ajudar nessa ida dela. Não, a Luana entrou em contato com alguns irmãos, e alguns irmãos da nossa igreja, e também eu acho que extra nossa igreja, levantaram essa oferta e enviaram a Luana para esse momento do Nordestão, lá em João Pessoa, na Paraíba. A Luana, a igreja já sabe que a Luana tem desejo de ir para o campo missionário. E nós lá em casa, como família, estamos orando e colocando diante de Deus, porque em 2023 é o ano que ela possivelmente não vai estar aqui na igreja local. Ela vai ser enviada e a gente está orando por isso. Ela está concluindo a universidade agora e o nosso colocar no Senhor é isso. E ela não é a única dessa igreja que Deus trabalhou para que ela fosse missionária no campo. Aqui, só aqui à frente, a gente tem Mayra, que foi criada, cresceu nessa igreja, nasceu nessa igreja, criada nessa igreja, e ela hoje é missionária onde o Senhor colocou. Jordã, praticamente nasceu na igreja, criado na igreja, e hoje é missionário onde o Senhor o colocou. Larissa, eu pulei o Alan e o Júnior porque eles não foram nascidos e nem criados aqui, mas hoje a igreja molda, e nós temos aí diversos outros, e a IBMB, nesse desejo de fazer missões, ontem nós estivemos em Caiçara do Rio do Vento, há 2 semanas atrás nós estivemos em Equador, nas conferências missionárias. E na IBMB, irmãos, na IBMB, nós temos mais ou menos, entre adolescentes e jovens, um número de 15 para serem enviados para missões para o campo missionário. Em diversas congregações, estão se levantando adolescentes e jovens para serem missionários. Eu não sei, mas Deus sabe, como nós iremos sustentar todos esses missionários. Mas eu creio que o Senhor, o dono soberano e o rei da igreja, vai nos trazer condições para isso. Então, eu vou orar pela Luana agora. Mas é como se Luana estivesse representando todos esses adolescentes e todos esses jovens, pelo menos da nossa igreja. Pelo menos da IBMB. Depois dessa oração, o Ministério de Louvor vai entoar um cântico. E quando eles estiverem entoando o cântico, você vai ter o privilégio de dizimar e ofertar. Quando você dizima, além de agradecer a Deus pelo que Ele lhe deu, é uma atitude de gratidão o seu dízimo. E se você não quiser fazer, não faça. Você não está aqui sendo obrigado a isso, pelo menos não por mim e nem pela igreja. Mas quando você faz isso, além de agradecer a Deus pelo que Ele tem lhe dado, você está investindo em vidas. Nós temos projetos sociais aqui, no sábado, com 32 adolescentes e jovens, entre crianças também, que são diretamente trabalhados com o seu dízimo, naquilo que você coloca aqui, além do sustento pastoral, é lógico, da família pastoral, das famílias pastorais.
mas o teu dízimo tem alegrado e agradecido e glorificado a Deus. No envelope branco você faz isso. No envelope amarelo que está aí no banco, você contribui, é uma oferta voluntária para o nosso campo missionário, e aí sim, para todos esse sustento desses trabalhos, a expansão do reino. E eu quero também aproveitar aqui e dizer, ontem, eu recebi um vídeo hoje de manhã, depois eu compartilho no grupo do WhatsApp da igreja, de 8 crianças, louvando ao Senhor, ontem à tarde, sabe onde? Em São Gonçalo do Amarante. A Júlia, brincando, pulando, cantando e dançando, com as crianças, ensinando as crianças a louvarem e adorarem ao Senhor. 8 crianças, as primeiras crianças que compareceram, ali naquele lugar onde a igreja tem investido, para onde parte do seu dízimo tem ido, parte do meu dízimo tem ido. Crianças sendo instruídas nos caminhos do Senhor. E eu e você, nós temos o privilégio de ofertar e dizimar. Porque se você não ofertar e você não dizimar, o problema é seu. Deus vai continuar fazendo. O nome dele vai continuar sendo glorificado. E você vai perder, assim como nós perdemos a oportunidade de compartilhar e de contribuir com a maravilha deste projeto de Deus. Dízimos, igreja local, missões. Você pode fazer agora, nesse tempo enquanto o Ministério de Louvor estará entoando um cântico. Mas antes disso, eu quero orar pelos missionários, pelos jovens e adolescentes. Oremos. Deus, Tu és santo, Tu és o nosso Pai. É o Senhor que nos sustenta, que nos guarda. É o Senhor que nos capacita. E aqui com o sentimento de Pai, o Senhor sabe e me conhece. O Senhor sabe e me conhece. Sabe que eu não quero deixar a minha filha ir para o campo missionário. A minha pequena, a minha princesa, a filhota que o Senhor colocou nas minhas mãos com tanto carinho. Mas ela não é minha, ela é Tua. E assim como os outros pais dos outros adolescentes e jovens que possivelmente estarão sentindo o mesmo que eu estou, que o Senhor esteja nos ensinando a confiar totalmente no Senhor. E ajuda, Pai, a Tua igreja a entender, através do Santo Espírito de Deus, do Teu Santo Espírito, que essa é uma obra Tua, que o cuidado é Teu, o sustento é Teu, a direção é Tua, e Tu estás no controle de todas as coisas. E eu sei, Pai, mas colocando diante do Senhor, esses adolescentes e jovens, eu também coloco todos os irmãos, aqueles que fazem parte da Tua igreja, que contribuem, e que irão sustentar, e que estão sustentando, as igrejas implantadas, os projetos que estão sendo lançados. Deus, continua cuidando do Inácio e da Júlia ali naquele lugar. E que essas crianças, Pai, aquelas crianças, estejam sendo alcançadas pelo Teu Evangelho. Esta é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto o Ministério de Louvor entoa. Olha, aqui são as crianças, né, lá do São Gonçalo? O vídeo das crianças de São Gonçalo. Então, enquanto a gente vai estar entoando o cântico, você pode colocar o seu dízimo no envelope branco, sua oferta missionária no envelope amarelo, colocar aqui nos gasofiláceos e também fazer a sua contribuição online. Que Deus te abençoe.
Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao nosso Deus. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha, Ele é a razão que me faz continuar. Com palmas. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha, Ele é a razão que me faz. E a igreja vai declarar: até que Ele até que Ele venha, até que Ele venha, Ele é a razão que me faz continuar. Amém. Pode sentar, igreja. Pelo que eu tenho visto, nós não temos hoje visitantes. Tem algum visitante? Dá algum sinal? Não, todo mundo é de casa, né? Ok. Outra coisa também que já aconteceu foi o fato das crianças já terem ido para a salinha, né? Então, isso já aconteceu.
a gente não vai precisar chamar as crianças aqui, mas eu gostaria de fazer uma oração pelas crianças. Em especial, eu gostaria de orar pela Lívia, que está aniversariando hoje, e também pelo Levi, que recebeu alta hoje. Eu quero agradecer a Deus, que o Levi e a Lívia, para quem não sabe, são irmãos. Então, no mesmo dia que a Lívia está aniversariando, o Levi, que estava hospitalizado, recebeu alta. E nós agradecemos a Deus, e eu quero orar por eles essa noite. Oremos. Grandioso Tu és, e nós continuamos aqui, Pai, rendendo graças ao Teu nome, pelas bênçãos do dia de hoje, além de muitas que o Senhor já nos concedeu, a Tua graça, a Tua misericórdia, o ar que respiramos, o pão nosso de cada dia. O Senhor também nos concedeu poder comemorar mais um ano de vida da Lívia. Que o Senhor continue concedendo a ela, Pai, saúde, sabedoria, e que ela continue crescendo, Pai, nos Teus caminhos. Que esta igreja continue fazendo o papel fundamental na vida desta criança. Também queremos Te agradecer, Senhor, pela alta do Levi, por ele já estar em casa, Senhor. Te agradecemos porque nesse tempo que ele ficou ali hospitalizado, o Senhor certamente falou ao coração dos pais. E nós estamos aqui gratos porque a cura veio e o Senhor agiu através, Senhor, dos medicamentos, dos médicos, e hoje a família pode comemorar. A família pode comemorar em gratidão ao Senhor pelo Teu cuidado e sustento. Obrigado, Deus. Continua guardando as nossas crianças, as crianças que o Senhor tem confiado a esta igreja. Que o Senhor esteja ajudando aos professores, ao ministério infantil desta igreja, capacitando cada um, Senhor, a fazer, a ensinar, a mostrar com a sua própria vida aquilo que o Senhor tem a ensinar cada uma dessas crianças. Ajude os pais também a instruir, Pai, cada um dos seus filhos em suas casas e no decorrer da semana. Esta é a nossa oração, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, como os amados sabem, nós peregrinamos na leitura bíblica e essa semana nós alcançamos o livro de Deuteronômio. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Esses versículos que nós estaremos lendo do capítulo 1 de Deuteronômio, eles falaram muito ao meu coração. Eu ainda não sei o que Deus vai conectar com o que nós estamos vivendo. Mas eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia, eu creio que a palavra do Senhor, aqueles que estão com os ouvidos atentos, os ouvidos abertos, estarão entendendo aonde Deus está conduzindo, estarão fazendo a conexão, a ponte entre o assunto tratado e a sua vida em particular. Quando nós nos debruçamos e somos desafiados a pregar o Evangelho, a pregar a palavra do Senhor, nós ficamos buscando isso, como pastores, como líderes, ou aquelas pessoas que têm a oportunidade, o privilégio de estar aqui. A gente se debruça e se dobra diante do Senhor, dizendo: Deus, eu quero comunicar, eu quero falar ao Senhor aquilo que o Senhor quer que nós falemos. Então nos ajuda, Pai, a entender, e não a nossa humanidade apresentar algo à igreja, mas que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas, para que o que nós iremos falar, a igreja entenda e compreenda como se fosse do Senhor. Muitas vezes, alguns irmãos nos procuram e no final,
do culto, e diz assim: pastor, a palavra foi toda para mim. E quando um irmão fala isso para a gente, com esses termos, a gente fica feliz, porque a gente entendeu assim: poxa, o Espírito Santo falou para ela e ela entendeu, ela absorveu, glória a Deus, aleluia. Mas às vezes alguns irmãos chegam para nós, e às vezes nem chegam para nós, mas a gente fica sabendo que o irmão chegou e diz assim: pastor só pregou para mim hoje. A palavra foi direcionada para mim porque ele sabe o que eu vivo. Ele sabe o que eu estou vivendo. E esse termo às vezes não é muito bom para a gente, porque às vezes as pessoas acham que a gente está aqui, eu vou preparar, ou a gente fica a semana todinha, né, escolhendo o texto para aquela pessoa, mas não é isso. Independente da tua situação, como você vai receber a palavra essa noite, entenda que é Deus, não sou eu que estou entregando, não. Eu não passei a semana pensando em você na pregação. Eu passei a semana me dedicando, entendendo o que Deus estava querendo dizer, para poder compartilhar aqui. E se você ficar com raiva, ou se você pensar em ficar com raiva de mim, não fique com raiva de mim, não. Fique com raiva do Senhor. Fale com Ele, trate com Ele. E eu espero, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor fale ao seu coração, independente se vai fazer com que você se chateie ou se vai fazer com que você se alegre. Mas o que eu quero, o que eu peço a Deus, é que Ele fale no teu coração. E que você saia daqui incomodado ou jubiloso, mas saia daqui com essa palavra no seu coração. Deuteronômio capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. O texto sagrado diz assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azarote e Dizaabe. É uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cádiz Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: o Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: vocês já ficaram bastante tempo neste monte, voltem e sigam viagem, vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu aos seus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Queridos irmãos, Deuteronômio começa de forma muito interessante. A gente pregou em Números algumas semanas atrás, obrigado. E em determinado momento de Números, nós compartilhamos que o povo de Israel, Deus conduziu até os pés do monte... Esqueci o nome do monte agora. Mas até o povo de Moabe, até os moabitas. Eles moravam numa montanha e o povo de Israel estava nos pés dessa montanha. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Mas antes, eles ficaram ali durante um ano, sendo ensinado por Moisés, e também algumas ações de Deus naquele lugar, antes deles poderem caminhar até a terra prometida. Isso foi o pedaço onde eles viveram ali, quando o livro de Números foi registrado. Aqui, quando inicia
Deuteronômio, eles estão prestes a sair ainda daquele lugar. Eles estão já quase caminhando e entrando na terra prometida. Alguns capítulos depois, algum tempo depois, eles vão entrar na terra prometida. Mas antes disso, antes deles entrarem na terra prometida, a gente precisa lembrar que a antiga geração de Israel, aquela que saiu do Egito, já tinha toda morrido. Só quem estava aqui era a nova geração, com exceção de 3 pessoas: Moisés, Josué e Calebe. Moisés era consciente de que não ia entrar na terra prometida. Ele já tinha sido avisado, por causa da história que ele enfrentou lá, da pedra, da água, naquele momento, naquele lugar. E Josué e Calebe, Josué iria assumir a posição de liderança de Moisés, e Calebe, juntamente com as outras tribos, receberia também a sua parte da terra. Bem, mas é importante a gente lembrar também, que além da geração antiga, que já tinha morrido, e agora estava uma nova geração, Deuteronômio, o livro que nós acabamos de ler, os primeiros capítulos, este título, diversos significados, o que mais chama a atenção e o que é mais comentado do significado de Deuteronômio é a repetição das leis. Ou seja, aqui em Deuteronômio, Moisés vai escrever repetindo as leis que são estabelecidas lá em Êxodo. E aqui a gente já começa a caminhar propriamente no texto, entendendo o contexto daquilo que estava acontecendo, porque Moisés, ele precisa repetir as leis, porque é uma nova geração. Uma nova geração está a caminhar, agora está a assumir tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para a antiga geração. Então, essa nova geração precisava aprender. Existem algumas leis, regras, mandamentos estabelecidos em Deuteronômio que a gente não vai ter em Êxodo. Para você perceber, e eu quero destacar isso, e a gente vai falar muito isso durante e no decorrer da pregação desta noite, a intenção do Senhor em fazer com que aquela nação, aquela geração, aprendesse a respeito daquilo que Deus queria ensinar. Então, o próprio Deus que prometera em Êxodo que aquela antiga geração não entraria na terra prometida, agora cumpre, mas antes da nova geração entrar, é repetida as leis e reforçado para que essa nova geração venha a aprender aquilo que Deus queria que eles fizessem. Uma outra coisa que também precisa ser destacado, ainda no texto, agora mais diretamente no texto que nós estamos lendo, é que no versículo 1, o texto sagrado diz que são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. Esse texto, ele não está aqui evidenciando que Deus falou, diferente quando foi na primeira geração, que no texto em Êxodo, em muitos lugares ali no livro, quando há uma evidência deste relacionamento entre aquela geração e Deus, Moisés registra que era o próprio Deus que estava falando com aquela antiga geração. Aqui não, aqui a evidência é que Moisés está falando. É lógico que Moisés está falando de coisas que Deus mandou, mas não é Deus que está falando. Existe um intermediário aí agora. Não era uma geração que tenha uma experiência tão intensa quanto a primeira. Mas isso não pode fazer com que esta nova geração não considere a verdade daquilo que está sendo dito.
Ainda uma outra observação é que ainda nessa frase que nós lemos do primeiro versículo, são essas palavras que Moisés falou a todo o Israel. É que possivelmente esse registro não seja ou não esteja limitado àquela nação de Israel. Mas o que Moisés está dizendo é que o que eu estou falando para vocês, nova geração, é o que Deus falou para a geração passada, para que vocês vivam, e para que a futura geração, que partirá de vocês, também ouça. Então, tudo que Moisés falou, ou que Deus falou através de Moisés, não era para alcançar ou uma antiga geração só, ou aquela geração que ouvia, mas toda a geração do povo de Deus. E eu quero aqui nos incluir. Então nós estamos terminando a introdução para que a gente possa estar compreendendo o contexto está inserido, onde esse contexto está inserido. Uma nova geração que vai entrar em uma terra, a terra prometida, essa nova geração que precisa viver com a mesma intensidade que a antiga geração viveu, é uma nova geração que precisa cumprir aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. E o que também nos chama a atenção, uma das coisas que nos chama a atenção no texto lido, é o que está no versículo 5, é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar depois dessa introdução, né? Até porque penso eu que a introdução possa já ter lhe dado algumas lições. O versículo 5 desse texto diz: a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo, eu quero chamar a sua atenção pela importância, pelo valor que Moisés dá, e o que as Escrituras evidenciam no versículo 5, dizendo que Moisés se encarregou de explicar a lei. Moisés, ele estava possivelmente incomodado, e eu penso que qualquer um líder, assim como nós falamos no início, né, que a gente quer apresentar à igreja aquilo que Deus quer que seja apresentado como pastor. E quando nós estamos sob essa responsabilidade de comunicar, às vezes nós nos angustiamos, nós nos colocamos diante de Deus e precisamos, e tentamos todas as ferramentas possíveis e imagináveis para que aquele anúncio seja entendido de forma que Deus que nós estejamos passando aquilo que Deus precisa ou quer comunicar. Moisés então assumiu esse fardo e se encarregou de explicar esta lei. Eu fico imaginando, irmãos, o quanto Deus tem, o tanto que Deus tem feito para nos ensinar, como povo dele, como filhos dele. Eu ousei colocar o tema desta reflexão, dessa pregação de hoje, como os desafios de uma vida de filho. Esse povo, apesar de ser chamado no Antigo Testamento de povo de Deus, eram filhos de Deus. Eram filhos de Deus porque
No Novo Testamento, João, no capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E eu creio, pelas evidências das Escrituras, que o povo de Israel, a nação escolhida de Deus, no Antigo Testamento, entendia e receberam e creram que Jesus Cristo era o Messias, mesmo que ainda ele estaria por vir. Logo eu quero ousar dizer que este povo de Deus que está aqui, ouvindo o que Moisés está dizendo, estão dispostos a aprender. Se nós pegarmos as Escrituras, a gente percebe o tanto de tempo que foi considerado para que Deus registrasse, deixasse como marco, hoje num papel, durante muitos anos atrás em papiro, parece que nas gerações que virão digital, mas a forma que Deus tem usado para registrar e deixar como marco a sua palavra, as Escrituras. Deuteronômio é um evidente livro que mostra eu vou dizer preocupação, né? Mas eu sei que Deus não se preocupa, mas o desejo de Deus em ensinar os seus filhos. Deuteronômio é a repetição das leis. Não precisava, se nós fôssemos bons filhos, bons alunos, nós talvez não precisássemos de que repetisse as leis. Só Êxodo serviria. Mas a grande questão é que não só se repete as leis em Deuteronômio, mas vira e mexe, os outros livros também continuam insistindo naquilo que Deus quer que façamos. A gente vai ver Jesus repetindo as leis. A gente vai ver o apóstolo Paulo repetindo essas leis. Mas não só as Escrituras, porque Deus ele não só usa, apesar das Escrituras serem o fundamento, a base fundamental para o nosso aprendizado, ou para o aprendizado daqueles que são filhos de Deus, Deus não só usa as Escrituras, mas Deus usa também as circunstâncias que nós vivemos para nos ensinar. E quantas vezes nós vivemos as mesmas circunstâncias para aprender uma coisa que nós já deveríamos ter aprendido há muitos anos atrás, e às vezes só com um ensino. Quantas histórias nós precisamos ouvir para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar? Quantos exemplos, quantos testemunhos. Eu estava lendo em um determinado site um artigo, e este site diz o seguinte: o aprendizado é um processo contínuo, interativo, e que ele passa por estágios. A pergunta dessa primeira lição, entendendo essa preocupação de Moisés para reforçar o ensinamento em Deuteronômio, se encarregar de explicar de novos mandamentos, e não olhando aqui como líder, mas como filho de Deus, olhando para para a aprendizagem, a pergunta é: como eu estou aprendendo? Talvez para ajudar qual é a melhor estratégia para que eu aprenda? É lógico que Deus sabe. É óbvio que Ele às vezes usa estratégias específicas para nos ensinar. Para ensinar o Alisson, para ensinar a irmã Noemi. Hebreus 12, do 5 e 6 diz:
E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem o aceita. Meus irmãos, quando nós olhamos para as ações de Deus para nos ensinar, seja ela através de uma exortação, de um castigo, de uma punição, mas nós precisamos estar entendendo que isso é o amor de Deus. E a primeira lição desta noite é como nós estamos aprendendo como filhos. Como você está aprendendo como filho? O que você, talvez, se você está aprendendo alguma coisa, porque se nós estivermos estagnados, queridos, não crescendo no conhecimento e na maturidade do relacionamento com Deus, nós estamos em uma filiação não saudável. Não saudável. Nós exigimos tanto que os nossos filhos aprendam. Nós exigimos tanto que as pessoas mais novas do que nós cresçam e aprendam. Mas e nós? O versículo 6, trazendo ainda o segundo ponto dessa reflexão, diz assim: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe dizendo: vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Eu quero parar aqui. E aí talvez você já tenha até entendido o que eu vou falar. Bastante tempo neste monte. A gente falou que eles possivelmente ficaram ali em torno de 1 ano. O versículo 2 do mesmo texto diz que eles estavam numa jornada de 11 dias. No versículo 3, Moisés vai evidenciar, e aí ele vai englobar agora a nova geração com a antiga geração, dizendo: aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, ele começou a contar quando eles saíram do Êxodo. 40 anos se passaram. 11 dias para algum ensino, que não é evidente aqui, mas 40 anos aquela geração passou para poder aprender algo. E aí a gente ainda se pergunta: e aprenderam? Mas eu não gostaria que a gente fizesse essa pergunta para aquela geração. Eu gostaria que a gente fizesse a pergunta para nós. Quanto tempo é necessário para nós aprendermos aquilo que Deus quer nos ensinar? Quanto tempo é necessário? Um ponto importante, irmãos, desse contexto, é nós lembrarmos que esta nova geração, que estava prestes a receber a terra prometida, eles iriam receber e a conquistar essa terra prometida. Em alguns momentos, eles não só iam tomar posse, mas eles teriam que guerrear para assumir aquela terra. E em alguns momentos nesta guerra, nesta posse, eles iriam conviver com os pagãos, ou aquelas nações que tinham outros deuses. E Deus está enfatizando através de Moisés esta nova geração, preparando esta nova geração, para quando entrasse nessa terra prometida, eles pudessem, entendessem e fossem seguros o suficiente para não serem influenciados pelos pagãos, ou não adorassem os deuses daqueles outros povos. Então esta nova geração precisava entrar na terra prometida, conquistar a terra prometida, mas não ser influenciado por aquele povo que ele guerreou. E que possivelmente, e a gente sabe que depois no decorrer da história bíblica, a gente lembra que eles ficaram com algumas crianças, algumas mulheres,
E isso lá na frente vai influenciar os judeus com as suas adorações. E aqui, amados, é justamente isso que eu gostaria de destacar neste segundo ponto. O tempo suficiente, qual é o tempo suficiente para que a gente aprenda de forma segura, para que quando nós passarmos por uma tribulação, nós não abandonemos aquele aprendizado que nós tivemos de Deus. Não é só como aprender, não é só o que aprender, mas o que nós estamos aprendendo, qual é a força dessa aprendizagem que nós estamos levando para a nossa vida. Eu me acabo de cantar, fico louvando ali, levanta a mão, aí fico tal, a minha garganta não está legal, aí eu fico, porque eu não aguento ficar calado. Aí quando eu venho pregar, a garganta fica. Bem, espero que os amados me entendam. E aí eu também não consigo manter a voz, né? Porque fala mais baixo, né, seu Graziano? Fala mais baixo. Voltando. O segundo ponto. Qual é a profundidade do ensinamento de Deus na nossa vida? Que pontos, ensinos que Deus está evidenciando? Até que ponto Ele tem alcançado no nosso coração? Será que a gente vai precisar de 40 anos? E depois dos 40 anos, a gente vai chegar no lugar onde Deus quer que a gente chegue, e chegar lá a gente vai abandonar tudo que a gente aprendeu durante os 40 anos? Nossa! Senhor, eu espero que não. Quanto tempo nós estamos levando para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar? Versículo 18 de Deuteronômio, versículo 9 do capítulo 18 de Deuteronômio diz: quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Ainda no ponto 2, nesse processo de aprendizado, é importante a gente salientar que aprendizado, ou aprender, especialmente nesse livro, ou nesse texto que nós levantamos aqui de Deuteronômio 18, 9, significa treinamento, exercitar. O que Deus está chamando a atenção daquele povo é da seguinte forma, é dizendo assim, olha, vocês vão conviver com esse povo. E este convívio não pode influenciar vocês a tal ponto. E a lição que eu tiro daqui é que o convívio nos influencia. Eu estava lembrando quando a Luana estava falando aqui, que ela estava dizendo, né, 4 dias inseridos ali, todos os estados do Nordeste, juntos, os jovens ali dessa cruzada estudantil juntos, e aí cada um, até o sotaque perde. Eu lembro quando eu convivia muito com meu pai na fé, né, sendo discipulado por ele é mineiro, de vez em quando ele falava um uai, e de vez em quando eu estava falando uai, sem nem passar por Minas. Deus sabe que o processo de aprendizado a ferramenta fundamental para esse processo de aprendizado é o convívio. Se convivemos com o Senhor, aprendemos com o Senhor. Se convivemos no meio da igreja, nós aprendemos. Se nós vivemos no mundo, envolvidos no mundo, possivelmente coisas do mundo nós atraímos. Nós não podemos fugir disso. É o enchimento do Espírito. Encher do Espírito, para nos encher do Espírito, nós precisamos conviver na igreja, congregar. E aquele Salmo 133, quando Davi está dizendo lá que é na congregação que Deus derrama unção, que Deus derrama vida,
É justamente porque no relacionamento, nos atritos, a gente aprende. É no convívio, a gente só aprende a amar, a gente só aprende a perdoar, quando nós temos pessoas diferentes de nós, que pensam diferentes de nós. O propósito de Deus para nós é nos fazer semelhantes a Cristo Jesus. E Ele vai nos ensinar a ser como Cristo Jesus, no convívio uns com os outros, no convívio com Ele. É assim que a gente aprende. É assim que a gente aprende. O versículo 7, o terceiro ponto. Diz assim: voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Voltem e sigam viagem. Voltem para onde vocês estavam, e dali vocês seguem viagens para a terra, sigam viagens para a terra prometida. Vão lá à região da terra prometida que vocês já sabem onde é. Esta caminhada que nós temos e que Deus tem para nós, ela precisa refletir aquilo que nós estamos vivendo. Entenda, Deus não mandou esta nova geração para conviver com aquele povo pagão, para que eles fossem provados. Não, não foi esse o objetivo principal. Apesar de Deus saber que eles seriam provados. Mas Deus enviou o povo, os filhos dele, àquela terra pagã, para que eles fossem luz lá. Para que eles refletissem aquilo que Deus tinha ensinado em todos esses anos de convívio com eles. Deuteronômio 6, do versículo 4 ao versículo 6. Nele tem uma oração que até hoje os judeus praticam. É o chamado Shema. Shema significa ouvir. E esta oração está registrada aí, que diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. A gente precisa destacar 3 coisas dessa oração, desta Shema. Primeiro, escute, ouça, esteja atento, preste atenção, aprenda, absorva. Se você não consegue aprender por determinado método, arrume um método para você aprender. Mas aprenda. Começa o texto, a primeira observação. A segunda observação: nosso Deus é o único Senhor. Só existe um Deus, um único Senhor, e nós não podemos substituí-lo por nada. Isso aqui penso eu, que é malhar, como diz o ditado popular, é ensinar padre a rezar missa. Mas o terceiro ponto, versículo 5 ainda de Deuteronômio 6, diz assim: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de
todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Jesus vai repetir isso nos evangelhos. Ame. Ame o Senhor seu Deus. Ame o Senhor seu Deus. Quando nós chegarmos aonde nós estivermos, ou para aonde Deus nos levarmos, nós precisamos aprender ou ter aprendido a tal forma, que quando chegarmos lá, a lição que o Senhor nos der, vai refletir luz àquele lugar. Nós de fato aprendemos quando conseguimos transpor as propostas diferentes deste mundo pagão. Este mundo pagão é totalmente idólatra. E uma outra coisa que este mundo pagão tem demonstrado e tem evidenciado é que ele não é e não quer ser ensinável. A relatividade mostra isso. O relativismo mostra isso. Eu quero que a minha verdade e a minha verdade prevaleça. Porque se a minha verdade e a minha verdade prevalecendo, eu não preciso aprender com a verdade de ninguém, porque eu tenho a minha verdade. E a minha verdade é a verdade. Mesmo que eu entenda que existam bilhões de verdades diferentes da minha, mas mesmo assim, eu ainda defendo que eu tenho uma verdade, e essa verdade me faz não ser ensinável. Essa não é a proposta das Escrituras, não é a proposta do Senhor, não é a proposta de Deus, porque o Senhor quer filhos ensináveis, e a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa aplicar este ensino em nossa vida. O que nós vamos fazer? O que faremos? O que faremos depois de entender que Deus, Ele tem um desejo de nos ensinar? Existem livros do psicólogo, psiquiatra, Augusto Cury, que eu li há muitos anos atrás. Filhos brilhantes, filhos brilhantes, alunos fascinantes. Aí tem também pais brilhantes, professores fascinantes. Mas eu quero repensar esse título, dizendo assim: quando somos filhos brilhantes, somos alunos, servos, irmãos, amigos, aprendizes fascinantes. Quando nós somos filhos brilhantes, nós conseguimos ser alunos, servos, irmãos, amigos fascinantes. Nós precisamos fascinar este mundo. Nós precisamos iluminar este mundo. Mas antes de nós sairmos para este mundo para iluminar, precisamos aprender. Precisamos avaliar se de fato a nossa aprendizagem tem sido uma aprendizagem segura, confiável e respaldada naquilo que Deus tem para nós. Eu quero pedir para que você fique de pé, por favor.
Que tipo de filho a gente tem sido? Como nós estamos aprendendo? O que nós estamos aprendendo? Como estamos aprendendo? Às vezes a gente chega numa determinada idade e a gente diz assim, eu não preciso mais aprender não. Já aprendi o suficiente. Isso é ilusão. Filhos de Deus são aprendizes, são alunos e são discípulos. Até o encontro real com Jesus. E mesmo que eu tenha pedido vocês para ficarem de pé, eu quero, não sei se ele está assistindo, mas não por isso, mas algo que chama a atenção na vida do meu pai. E algo que tem me marcado muito. E eu tenho percebido isso. Como todos sabem, ou a maioria, meu pai é militar aposentado. E ele se aposentou bem novinho, né? Pelo menos eu acho. 48 anos. Poxa, novinho, né? Mas ralou, não estou tirando o mérito dele. Mas ele sai do militarismo aposentado e praticamente não tinha muitas opções a fazer depois, ainda novo. Mas no finalzinho de carreira ele começa a aprender a pintar carro. E aí, assim que ele se aposenta, ele monta uma oficina. Depois parece que o negócio não dá muito certo, ele compra um carro pequeno de caminhonete e tenta inventar, fazer transportes. Mas não dá muito certo. Aí depois ele vai criar frango. Ele monta um galinheiro e cria frango. Depois não deu muito certo, e aí ele vai aprender a construir parede, a fazer reformas. Mas depois não deu muito certo, aí ele vai começar a aprender, ele começou a pintar casas e pintar as coisas. E hoje ele está aqui na igreja, cuidando desse espaço. O que me chama a atenção, irmãos, e eu quero usar isso como testemunho, é como o meu pai tem facilidade no aprendizado. E como ele se dedica a aprender coisas que, para ele, não teria mais sentido. E eu tenho pedido a Deus, eu quero ter essa sede de aprender. E eu queria que você orasse por isso, para a sua vida. Até que ponto você tem sede de aprender de Deus aquilo que Ele tem para te ensinar? Feche os seus olhos, por favor. É uma conversa de você e com Deus, eu não quero nem me intrometer nessa conversa. E a sua conversa com Deus é mostrando a Ele até que ponto você está disposta ou disposto a aprender. Até que ponto o teu coração tem sido ensinável. O que tem te impedido de aprender, de crescer no teu relacionamento com Deus? De mudar aonde precisa ser mudado? De se humilhar aonde precisa ser humilhado? De ser quebrantado, de ser quebrado? Onde? O que você precisa? Você precisa disso? Fale com Deus, não deixe que nada te atrapalhe. E se você tem dito, não, eu tenho sido ensinável, eu penso que sim. O que você tem aprendido ultimamente? O que você tem aprendido? De Deus. O teu convívio com o Senhor, o que tem te ensinado? Deus, nós temos os nossos momentos de rebeldia. E o Senhor sabe disso. Às vezes precisamos de fato de um castigo do Senhor. Às vezes nós somos tão duros que realmente, se não for
uma exortação profunda, a gente não aprende. Mas apesar do medo, e eu quero dizer, mesmo assim, Senhor, nos corrija. Apesar do medo da surra ser grande, mas nos corrija, Deus. Porque é melhor nós aprendermos do que continuarmos rebeldes e desobedientes. Cuida da tua igreja, cuida de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe aonde cada um precisa de uma correção, de um ensino. O Senhor sabe. O Senhor sabe da nossa necessidade de crescer, de parecer com o teu filho. Agora, Senhor, aonde depender de nós para amadurecer, também nos desperta. Não nos deixe ser filhos que ficam só esperando o Pai. Mas faça com que a gente também tenha atitudes de filhos, de aprendizes, de discípulos. Naquilo que nós sabemos que precisamos aprender. Que possamos ter atitudes e dizer e correr atrás do aprendizado a qual o Senhor precisa ministrar na nossa vida. Mas nos ensina, Pai, nos ensina. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, obrigado por hoje, obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu agradeço, Deus, porque o Senhor tem operado no meio deste povo, no meio do teu povo, no meio dos teus filhos. Esta é a nossa oração, Pai, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Queridos, deixa eu confessar algo para vocês. Eu conversei com o Ministério do Louvor hoje à tarde. O Ivo me ligou dizendo: pastor, vai ter ceia mesmo hoje? Eu disse: vai ter ceia. Mas eu não estava tão convicto em ministrar a ceia. Eu quero pedir para o pessoal da mídia parar a transmissão, por favor.